Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta live aqui diretamente da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia. Hoje estaremos meditando na mensagem O Poder do Perdão. Então, daqui um pouquinho, esta mensagem diretamente da Palavra de Deus, o Espírito Santo esteja iluminando nossas vidas para que possamos a mensagem de Deus. E nós vamos iniciar orando ao Senhor, suplicando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por estarmos mais uma vez trazendo a tua palavra, louvando e glorificando o teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe todas as nações, o mundo inteiro, que passa, ó Deus, por esse terrível problema, esta pandemia, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, que tu possas estender as tuas mãos e curá-los, ó Pai. Abençoe todos os profissionais na área da saúde, que estão no fronte, que estão diretamente, ó Deus, ali enfrentando esta situação e tendo também as suas vidas em risco, ó Deus. Que o Senhor guarde todos os médicos, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os funcionários de todos os hospitais do mundo todo. Proteja-os, abençoe suas famílias e guarde-os, ó Pai. E, ó Deus, que o Senhor também conforte as milhares e milhares de famílias que hoje perderam seus entes queridos. Que o teu Espírito Santo console a cada um. Ó Pai, que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, trazendo-nos de fato o que significa na prática o perdão. Nós possamos aprender a perdoar como o Senhor assim nos perdoou. Ó Pai, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com este cântico. Fala exatamente do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Desejo tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
descer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se as sombras do passado vêm te fazer sofrer, lembranças dos teus erros vêm te entristecer, você pode até pensar que é bem melhor pois através dos teus erros você encontrou a cruz. Creia que o passado não deve te preocupar. Muito mais alegria e felicidade Jesus guardou pra te dar. Você tem agora que escolher um rumo pra seguir. Deixa o teu caminho, Jesus quer te conduzir, quer te dar a nova direção, te fazer sorrir. A escolha agora é tua, os dois caminhos qual vai seguir. E tudo que aconteceu foi o plano de Jesus, pois através dos teus erros você encontrou a creia que o passado não deve te preocupar. Muito mais alegria e felicidade Jesus guardou pra te dar. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, dos versículos 3 ao versículo 10. Lucas, capítulo 17, versículos 3 até o versículo 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá.
Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me. Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, estamos e pedimos que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações neste momento, ensinando-nos, ó Pai, as Tuas verdades, que as Tuas palavras cheguem ao nosso coração e que possamos colocá-la em prática. Te oramos em nome de Jesus. Amém. O poder do perdão. Quando nós lemos estas palavras de Jesus e vem um questionamento tanto quanto imediato: quantas vezes nós devemos perdoar alguém? Mas antes de respondermos a esta pergunta, talvez deveríamos então fazer a pergunta: o que é que significa, qual o significado realmente do perdão? Quando olhamos, por exemplo, essa situação em que estamos vivenciando, isso no mundo todo, nós olhamos que é um tempo em que Deus, Ele também está permitindo que as famílias estejam unidas, juntas, todas no mesmo lugar, para que de repente possamos começar a exercer o perdão dentro da nossa casa, com a nossa própria família. Então, o perdão o significado da palavra perdão é você literalmente rasgar uma dívida, é anular uma dívida, é desconsiderar totalmente o mal que alguém tenha lhe feito. Porque desentendimentos acontecem, ofensas acontecem na família, ofensas acontecem no ambiente de trabalho, colegas de trabalho, patrões, empregados, amigos. E infelizmente acontece até mesmo dentro da igreja. Então há necessidade de perdão, sim, porque na verdade o perdão ele se volta para com o ofensor no sentido de dizer a ele, liberar o perdão, e que aquela dívida não será cobrada mais. Por isso, Jesus começa esse texto dizendo: acautelai-vos, calma, esperem, cautela, prudência, aprendam o que significa perdão. E Jesus então começa dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, em um outro momento ele diz: Senhor, então significa que eu tenho que perdoar 7 vezes? Porque, vamos colocar literalmente como está aqui,
E Jesus então diz para Pedro: não apenas 7, mas 70 vezes 7. E o 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número do infinito. Então Jesus está dizendo: olha, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, é um número que não tem fim. Ou seja, não há limites para o perdão. A ênfase está exatamente no amor para perdoar. Por isso, só é possível perdoar quem tem o amor de Deus em suas vidas. Porque, de fato, nós fomos perdoados pelo Senhor. E então, os apóstolos, ouvindo isso, dizem logo e afirmam: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus então começa a dizer-lhes que perdão não é uma questão de fé. Perdão não depende da fé, até porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e diga-se de passagem que a mostarda, a semente da mostarda, é a menor semente que existe, quase invisível a olho nu. É a menor semente, é como se fosse você colocar a semente de uma mostarda na palma da mão, quase você não consegue enxergá-la. E Jesus então disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montes, você pode transportar uma árvore e jogar no mar. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou falando de perdão e vocês estão mudando o assunto, vocês estão mudando o foco. O assunto é perdão. Perdão não depende de fé, você não precisa ter fé para perdoar. E aí Jesus até conta aqui uma situação, uma parábola, um exemplo, uma hipótese. Qual de vós, o servo, ou seja, o escravo, chega cansado no final do dia do trabalho, e ao invés do dono deste escravo, do amo deste escravo, virar para ele e dizer: olha, você está muito cansado, vai descansar, vai se alimentar. O dono não diz isso, o patrão não diz isso. O patrão diz, o dono dele, diz assim: você precisa me servir primeiro, depois você vá e se alimente. E depois do escravo ter feito tudo isso, ele não houve sequer um obrigado, um agradecimento do seu dono. E Jesus então faz essa comparação dizendo assim, que nós somos servos inúteis quando fazemos apenas aquilo que nos foi ordenado. Ou seja, Jesus está ensinando aqui que aquilo que nós fazemos e nos gabamos de ter feito, seguindo exatamente o que está aqui, Jesus diz: olha, vocês têm que dar um passo além daquilo que você entende como perdão. Por quê? Por que Jesus fala isso de servos inúteis? Espera aí, inútil não é aquele que é o desobediente, que não faz? Esse aí é mais do que inútil, esse aí é imprestável, é como sal que perde o sabor e não serve para mais nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que mesmo que a pessoa faça, e se fizer apenas o que é ordenado, ele é considerado servo inútil. Porque não precisa
ouvir ordens. É isso que Jesus está dizendo. Você não precisa ouvir as minhas ordens. Eu já falei o que tem que ser feito. Faça. Caminhe adiante. Por isso que Jesus diz, olha, se alguém pede para você caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Caminhe 2. E Jesus só ensina aquilo que ele viveu, vivenciou e praticou. Como alguém já disse, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, não. É a única maneira de ensinar é através do exemplo. Jesus nos dá o exemplo do que é perdão. Então, primeiramente, aprendemos que perdão não é uma questão de fé, não depende da nossa fé. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Será que eu tenho que sentir vontade de perdoar para perdoar uma pessoa? Será que você tem que sentir vontade de perdoar? Não se assuste com a resposta. Sabe qual é a resposta? É não. Aí você diz, bom, mas espera aí. Se eu não tenho que sentir vontade de perdoar para perdoar alguém, então isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é cinismo, é ser falso. Deixe-me colocar aqui uma situação. Imagine um pai de família que mora numa região, num país muito frio, 10, 15, 20 graus abaixo de zero. E numa situação normal, todos os dias ele tem que levantar e sair para o trabalho de madrugada, 5 horas da manhã. A pergunta é, este homem, pai de família, chefe de família, ele está com vontade de levantar ali, sair da sua cama quentinha e pular lá do outro lado, lado de fora, frio? Ele está com vontade? Claro que não. Mas ele tem compromisso. E ele vai por uma questão de compromisso e de honra. Ele tem que honrar com a palavra dele. Ele tem uma família para cuidar, então ele depende daquele trabalho. E ele sai. O patrão dele não liga para ele no dia anterior, ei, você está com vontade de vir amanhã trabalhar? Não. Nem faz essa pergunta, isso não existe. Então a gente aprende que perdão não depende da vontade. Sabe, se você for esperar, eu falo você, estou dizendo nós, todos nós. Se nós dependermos de ter vontade de perdoar alguém, sabe quando a gente vai perdoar alguém? Nunca. Sabe quando essa vontade vai vir? Nunca. Então a gente aprende que perdão não é uma questão de fé, não depende da fé, não depende da vontade. Perdão é uma questão de obediência. De obediência. Por isso o tempo todo aqui está falando de obediência. Obedecer a palavra. Mas então qual é o significado de Jesus dizer que ainda que alguém faça tudo que o seu Senhor mandar, será considerado servo inútil?
Porque de repente a gente pensa assim, bom, tudo bem, ok, já entendi, ok, eu já entendi. Então eu perdoo, desde que a pessoa que me ofendeu venha até a mim e me peça perdão. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Quando lemos Mateus capítulo 18, versículo 15, nós vemos ali Jesus dizendo: se alguém pecar contra ti, vá até ele. Complicou mais. E tem mais. Jesus diz aqui: se ele se arrepender, perdoa. Mas vem uma pergunta que não quer calar. Mas e se a pessoa não se arrepender? A gente tem que perdoar a si mesmo? É aí é que está a grande lição dada pelo Senhor Jesus. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olha para os seus algozes, ele olha para aqueles que estavam ali, ferindo ainda mais lá na cruz do Calvário, os soldados, os outros que blasfemavam, que xingavam, que jogavam palavras terríveis contra o Senhor Jesus. Jesus lá na cruz, ele ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é que é ir além do que é ordenado, do que é pedido. É ir além de simplesmente esperar que uma ordem seja dada. Jesus ensinou que nós devemos perdoar, ponto. Porque o perdão faz bem para quem perdoa. O perdão, no sentido de nós perdoarmos a quem nos ofendeu, é uma questão de fato, de entendermos pela palavra de Deus, que faz bem para quem perdoa. Porque guardar mágoa, rancor, não faz bem para a saúde. Não é bom. Porque Jesus coloca na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso você conhece, todos nós conhecemos. A oração do Pai Nosso, além de Jesus dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, Jesus, ao final ali da oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus perdoará as vossas. Mas se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco Deus perdoará as vossas. Sabemos que o amor de Deus, ele é imensurável, incondicional. Agora, o perdão de Deus é condicional. Jesus coloca "se". Se você perdoa, você recebe o perdão. Se você não perdoa, você não é perdoado. E aí, no momento em que nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, nos perdoe, Senhor, me perdoe, é como se Deus virasse para você e dissesse assim: me dê um motivo para eu te perdoar. E de repente você diz: Senhor, mas eu sou uma pessoa boa, eu trabalho na tua obra, eu faço de fato ali a tua vontade, eu estou ali na tua casa, eu sou uma pessoa querida. Isso não é suficiente.
Deus diz: me dê um motivo para eu te perdoar. E Deus espera nós dizermos: Senhor, me perdoe porque eu já perdoei. E aí então nós recebemos o perdão, porque é condicional. E para finalizar, uma pergunta que nos vem aqui: é possível perdoar e esquecer? É possível? O que você acha? Se o apóstolo Paulo diz que nós temos que perdoar como Jesus perdoou, perdoai-vos mutuamente como Jesus nos perdoou, como somos perdoados por Deus. E como é que Deus nos perdoa? Será que Deus nos perdoa e esquece? Se você ler Isaías 43, versículo 25, está escrito lá, Deus dizendo: eu mesmo sou o que perdoo as tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembro mais. Então Deus é o Deus que perdoa e esquece. Mas como é que é esse esquecimento de Deus? Se Ele perdoa e esquece, e nós temos que perdoar e esquecer também, como que é isso? Será que esse esquecimento de Deus é um apagão, uma amnésia que dá na mente de Deus? Será que é isso? Será que é possível perdoar e esquecer? Esquecer significa ser apagado da nossa memória o que aconteceu? Não. É óbvio que não, é claro que não. Esquecimento não é nesse sentido. Esquecimento significa, e aí é o significado claro, real e máximo do perdão, é lembrar sem sentir dor. É como uma cicatriz, que você lembra do acidente, da queda, mas a cicatriz não dói mais. Esse é o sentido de perdão. Perdoar e esquecer é não trazer à tona mais o que aconteceu. Por exemplo, fazer como Deus faz conosco. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20, diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança as nossas transgressões nas profundezas do mar. E há um comentarista deste texto que diz: é como se Deus colocasse ali uma boia com uma plaquinha escrita: é proibido pescar. Por que tantos casamentos terminam, são desfeitos, acabam? Por quê? Uma grande parte é porque não há o perdão verdadeiro. É porque em algum momento, em alguma circunstância, a pessoa começa a lembrar, começa a jogar, desculpa a expressão, jogar na cara do cônjuge, por exemplo, do esposo, da esposa, dizendo assim: você já esqueceu o que você fez comigo? Olha, aconteceu há 20 anos atrás, mas é como se tivesse acontecido ontem. Então não houve perdão. Imagine você orando, eu orando, a gente chega diante de Deus e Deus fala assim: peraí, você já esqueceu o que você fez no ano passado? Eu não esqueci, não. Deus não faz isso conosco. Ele perdoa e esquece. Para frente, esse ano. Isso é perdão. É possível perdoar? É.
Porque no céu não entra pecado. Não entra. Então, se nós temos a salvação, temos a vida eterna, cremos e temos certeza, segurança de que iremos morar no céu, isso só é possível pela obra redentora do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque foi lá que ele levou sobre si, levou sobre ele todos os nossos pecados. Isso é perdão. Isso é perdão. Desde sempre a iniciativa de resolver o nosso problema com Deus foi tomado por Deus. Adão e Eva pecaram, quem é que foi em busca deles? Foi Deus chamando Adão, Adão, onde estás? Sempre foi assim, sempre. Deus vindo ao nosso encontro, Deus vem, o Verbo se encarnou, Deus se fez homem para nos restaurar. Jesus veio para morrer na cruz, para nos reconciliar com o Pai. Então, toda a iniciativa foi de Deus. Por isso que ele nos ensina, cabe a nós perdoarmos, para sermos perdoados. E isso é perdão. O poder do perdão está aí. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor nos ensine a perdoar como Ele nos perdoou. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, é sempre mais fácil falar sobre o perdão. Mas perdoar, ó Deus, só é possível porque vemos que o Senhor nos perdoou. Só é possível, ó Pai, porque nós aprendemos contigo o que significa perdoar. Nos ensines, ó Deus. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos perdoar, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa, ó Deus, que está neste momento orando conosco. Que o Senhor abençoe todas as famílias, que o Senhor abençoe, ó Pai, a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, que este tempo, que este momento em que as famílias estão em suas casas, que esse possa ser um tempo de reconciliação, de restauração, de cura, de perdão. Abençoe, Pai, todos os lares, todas as famílias. Te oramos em nome de Jesus. Amém. De repente você precisa liberar o perdão para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, faça isso. De repente você precisa liberar perdão para os seus filhos, faça isso. De repente você precisa liberar perdão para os seus pais, para o seu irmão, faça isso. Perdoe. Porque é através do exemplo que eles virem em nós, que eles aprenderão o que é amor, o que é amar, o que é perdão, o que é perdoar. Que Deus te abençoe. Amém? Nós mais uma vez agradecemos a você que acompanha conosco todas as lives, os cultos online aqui na primeira igreja, diretamente aqui da primeira igreja presbiteriana. E nós temos um convite especial para você. Vejam só, você que nos acompanha aqui, nós vamos ter no domingo, se Deus quiser,
a primeira escola dominical online. Nós teremos uma lição, uma lição aqui, 9 horas da manhã, aqui através do Facebook da igreja. E então o tema é a lição de número 3 da classe Ruth, a classe que nós temos aqui, a classe dos adultos. E o tema é muito bom, é muito forte. As marcas da miséria e da misericórdia. Vou repetir. As marcas da miséria e da misericórdia. Então não perca, no domingo, levante aí mais cedo, acorde mais cedo, ligue aí o seu Facebook, no seu celular, no seu tablet, no computador, enfim, ligue aí, fique ligadinho com a gente e vamos estudar a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre as marcas da miséria e da misericórdia. Então, domingo, 9 horas da manhã. E lembrando, o culto online à noite. Domingo também, às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Continuamos aqui com o culto online. É a live aqui pela Primeira Igreja Presbiteriana. Então, no próximo domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, aqui online. Ligadinho aí, todo mundo aí na sua casa, assistindo aqui, acompanhando, participando aqui pelo Facebook da igreja, ok? E à noite, 19h30, continuaremos, se Deus quiser, com o culto online, a live aqui da igreja. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenham todos um ótimo fim de semana em nome de Jesus. Amém.